Paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos. Nessa oportunidade, grata oportunidade, falaremos sobre a morte e ressurreição de Cristo Jesus. É um assunto que já é muito falado, muito divulgado e tal, mas é sempre bom nós tocarmos no assunto mais uma vez, para adquirirmos mais conhecimento de Deus, de Jesus, né, e reedificarmos a nossa fé, né, que a fé não pode ficar morta, parada, estagnada. Temos que reedificá-la sempre mais, através do Espírito Santo de Deus. É isso? Então hoje nós vamos falar sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, isso implica dizer o quão importante foi para cada um de nós que ele tivesse morrido, né, para que nós fôssemos justificados dos nossos pecados e tivéssemos acesso à salvação, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Passou por uma situação terrível, né? Nós éramos pecadores, somos pecadores até hoje, né? Mas hoje separados, né? Em busca da santificação, né? Em processo de santificação, né? Nós estamos, graças à sua morte na cruz do Calvário, nós estamos nesse processo, né? Então, isso também é importante ressaltar que após esses 3 dias depois da sua morte, ele ressuscitou dos mortos, permaneceu alguns dias entre seus amigos, né, os discípulos, para que os próprios discípulos testificassem o que ele havia dito anteriormente sobre a ressurreição. Né, porque os discípulos, a princípio, não entenderam muito bem quando ele falou que ressuscitaria. Né, os discípulos ficaram sem entender. Os sacerdotes, eles entenderam bem, tanto que quando Jesus morreu, eles puseram vigias lá no túmulo de Jesus. Então, eles entenderam que realmente ele poderia vir a ressuscitar, mas os discípulos não entenderam muito bem. Tanto que muitos deles, depois que Jesus morreu, alguns ficaram desgostosos, aí começaram a voltar para Galiléia, para voltar para a vida deles antiga. Por quê? Eles tinham esperança no Salvador, né? Confiavam que um dia viria o Messias, né? Que os resgataria, né? Tiraria eles das mãos do poderio romano. Então eles tinham essa esperança. Quando Jesus veio, ficou com eles naquele determinado tempo, né? Fez curas, milagres, operou maravilhas. Só que depois Jesus morreu. Eles falaram assim: caramba, nossa esperança agora acabou. Muitos não entenderam, né, o que tinha acontecido. Então por isso que ele ficou algum tempo, depois que ele ressuscitou, ele voltou, ficou algum tempo ali entre seus amigos, entre os discípulos, né, para que eles entendessem que realmente ele tinha ressuscitado, né? E assim, o que ele havia dito para eles sobre a ressurreição, né, depois ele concretizou, ele mostrou: eu vim, realmente eu ressuscitei, né? E hoje em dia ele está à direita do Pai, está vivo à direita do Pai, reinando, né, com o nosso Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Algumas dúvidas a respeito da ressurreição de Jesus surgiram naquela época. Em Atos 17:34, quando Paulo, 17, né, no capítulo 17, quando Paulo estava discutindo, confraternizando e confabulando com algumas pessoas lá na sinagoga, né, muitos dos aeropagitas, no caso, né, lá no Aerópago, muitos deles, enquanto Paulo estava falando sobre a vida de Jesus e tal, eles até aceitaram, mas quando Paulo começou a falar na ressurreição de Jesus, ele falou: esse assunto aí depois nós conversamos com você. Mas mesmo assim, algumas pessoas acabaram crendo nele, no que ele estava dizendo, né? Em Atos 17:34 diz assim: todavia, chegando alguns varões, a ele creram, né? E entre essas pessoas que creram estava Dionísio e Damares, que creram naquilo que ele falou, né? Apesar dos outros não terem crido, não quererem saber muito sobre esse assunto, né? Que os gregos naquela época não eram muito ligados nessa ideia de ressurreição, né? Apesar de Paulo ter provado, conversado e tal, eles não acreditavam muito, então falaram assim: não, então depois a gente fala a respeito disso com você, né? Em 1 Coríntios 15, 3, 8, tem uma passagem excelente aqui que eu vou ler para vocês, que retrata muito isso que estava acontecendo lá. O versículo 3 diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez mais por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também.
Aí o 7 diz assim, ó, depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E o 8º, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. Aí Paulo diz, né, como abortivo? Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Então, apesar de muitas pessoas terem dúvidas a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, né, nessa passagem de 1 Coríntios, fala sobre a aparição dele para várias e várias pessoas, né, tanto os discípulos e outras pessoas de outros credos e tudo mais. E no no capítulo 15, versículo 14, Paulo é enfático aqui em dizer o seguinte, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Então, ele quer dizer o quê? Que se nós não acreditarmos que Cristo verdadeiramente ressuscitou, não faz sentido nós estarmos servindo ao reino, né, baseado em Jesus Cristo. Não faz o menor sentido, entendeu? Então é isso. Em 1 Tessalonicenses, eu deixei marcado aqui também para ler para a gente, 1 Tessalonicenses 4, dos versículos 13 ao 18, diz assim a passagem, acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Entendeu? Então, se nós cremos, né, que Jesus morreu e ressuscitou, assim também será feito com aqueles que dormem. O 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, nós não ressuscitaremos antes daqueles que já morreram, mas eles ressuscitarão antes de nós. Aí no 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, irmãos, para nós provarmos para o mundo que nós verdadeiramente acreditamos, né, que o Senhor Jesus veio, morreu por nós, que éramos pecadores, que estávamos jogados no mundo, né, para nós provarmos que realmente nós acreditamos nisso, nós temos que divulgar essa boa nova, né? Como ele diz aqui, ó, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Palavras de quê? Palavras de Deus, palavras que estão na Bíblia, não são palavras apenas nossas, não é isso? Então, temos que destacar um detalhe muito importante dessa época, que as primeiras pessoas foram as primeiras testemunhas oculares do evento, ainda que de acordo com a tradição da época eram tidas como de pouca importância, foram as mulheres. As mulheres não tinham muita credibilidade naquela época, né? Mas elas foram as primeiras. E por que a Bíblia deixou isso? Porque várias pessoas presenciaram isso, várias pessoas viram que realmente o túmulo estava vazio. Mas para dar uma credibilidade maior, eles deixaram as mulheres como testemunhas também. Apesar de elas não terem essa credibilidade toda naquela época, mas fizeram questão, os escritores da Bíblia fizeram questão, né, de deixar isso na Bíblia. Claro, inspirados pelo Divino Espírito Santo, que é o inspirador de toda a Bíblia, não é isso? Mas assim, outro detalhe diferente, uma diferença que a gente pode ver nisso, foi, por exemplo, a ressurreição de Lázaro. Lázaro morreu, ficou alguns dias lá morto, enterrado, sepultado. Depois Jesus veio e o ressuscitou. Só que quando ele ressuscitou com o corpo normal. Ele veio com o corpo normal, ou seja, um corpo mortal. Ele não veio como Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ressuscitou, veio com um corpo glorificado, incorruptível, e não mais sujeito à morte física. Já Lázaro, né, a filha de Jairo, essas pessoas, eles ressuscitaram, mas com o corpo normal, né, suscetíveis à morte comum a todos nós seres humanos. Tá bom? Então, a morte de Cristo é a esperança, né, que nos traz esperança. Romanos 5, do versículo 5 ao 8, diz assim, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, né, que nós estamos nesse mundo, né, nós viemos para esse mundo a partir de Adão, do pecado de Adão,
né? Nós viemos pecadores. Então, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Nós éramos ímpios, né? Porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que por alguém ouse morrer, por alguém bom ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Entendeu o que Paulo quer dizer? Porque apenas alguém morrerá por um justo, né? Pois poderá até ser que aconteça de alguém morrer por uma pessoa boa, mas por um pecador, ninguém quer morrer por um pecador, né? Mas Deus, em seu imenso amor, na sua essência, né, que é o amor, Ele deu Cristo Jesus para morrer por cada um de nós. Então a morte de Cristo foi super importante para nós, né? Que isso provou a obediência de Deus, de Jesus para com o Pai, né? E o amor do Pai para conosco através de Jesus Cristo. Tá bom? Por que a ressurreição de Cristo foi tão importante para nós? Bem, ela foi importante por ter demonstrado que Deus aceitou o sacrifício de Jesus em nosso favor. E como eu falei agora, né? Jesus morreu, né, sendo obediente ao Pai, né? Então essa morte de Jesus foi super importante nesse aspecto, que Ele morreu por nós, né? Fez um sacrifício, e significa o quê? Que Deus aceitou esse sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E qual é a outra importância, outro fator importante da ressurreição de Jesus Cristo? Porque ela prova que Deus tem o poder de nos ressuscitar dos mortos. Se Deus ressuscitou Jesus e nós fomos salvos e remidos pelo sangue de Jesus, né? Então, o que significa isso? Que nós podemos vir a ser ressuscitados também por Deus. Amém? E isso nós temos o quê? Que ter fé, que crer verdadeiramente nisso. Como nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Tá bom? Qual seria o terceiro ponto em relação à importância da ressurreição de Jesus Cristo? Né? Ela garante que aqueles que acreditam, né, que têm fé verdadeira em Cristo, não vão permanecer mortos, mas serão ressuscitados à vida eterna. Essa é a nossa abençoada esperança. Né? Como eu li lá em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Não é isso? Que nós, os que estamos vivos, ressuscitaremos depois. Primeiro aqueles que já dormem no Senhor e depois aqueles que estão vivos. Amém? Vamos em frente. O que a ressurreição de Cristo tem nos proporcionado? O que ela tem feito, esse ato maravilhoso que aconteceu, milagroso, né, de Jesus ter ressuscitado? O que ela tem nos proporcionado? A princípio tem nos proporcionado a regeneração dos que creem em Cristo Jesus. Nós fomos regenerados. Nós éramos pecadores, né, a partir de Cristo Jesus, da morte de Cristo Jesus. Nós temos crido, né, verdadeiramente em Cristo Jesus. Nós renascemos, nos tornamos novas criaturas. Isso fisicamente e espiritualmente nós fomos regenerados. Ou seja, fomos gerados novamente em Cristo Jesus através do Espírito Santo. Não é isso? Se Cristo não tivesse ressuscitado, o cristianismo hoje em dia seria apenas uma das muitas religiões, sem algum poder regenerador. Eu não teria esse processo de, não, aceita Jesus que você vai ser regenerado, você vai se tornar uma nova criatura. Não existiria isso, né? Então, a partir da morte de Jesus Cristo, nós podemos ter a plena certeza de que nós fomos regenerados através do Espírito Santo, do lavar regenerador. Tá bom? E ainda outros milhões de pessoas são transformadas, regeneradas e salvas diariamente em todo o mundo. O que é prova autêntica de que Cristo voltou para o céu e enviou o Espírito regenerador. Vou ler em Tito 3, do versículo 4 a 8, diz assim: mas quando se manifestarem a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, não é por causa dos nossos atos, eu sou bom, eu só pratico bem, eu faço caridade, né, eu dou cesta básica para as pessoas, eu empresto dinheiro, não é por esses atos não. Tá? Não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, a misericórdia de Deus. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Foi através do Espírito Santo que ele fez isso. Tá? Que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, quando Jesus morreu por nós, né, nós fomos regenerados por esse lavar regenerador do Espírito Santo. Tá? Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nós nos tornemos seus herdeiros, né? Porque Jesus é o Filho unigênito, mas nós somos filhos por adoção, não é isso? Então,
Ele fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, isso Paulo dizendo, né? E quero que você afirme categoricamente essas coisas para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Então você tem que praticar boa obra. Toda vez que você pratica boa obra, você prova o quê? Que você tem fé, né? Elas andam concomitantemente, juntas, não é isso? Então, se você tem fé, você pratica as boas obras. E aquele que pratica verdadeiramente as boas obras é porque tem fé, né? Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Então, Tito 3, do versículo 4 ao 8, nos dá essa maravilhosa ideia de que é o lavar regenerador que aconteceu conosco, com cada um de nós que aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Bom, a ressurreição de Cristo. Ter a certeza da ressurreição de Cristo nos anima a cumprir a nossa missão de testemunhar esta verdade. Você saber, você ter certeza que Jesus realmente ressuscitou, isso te dá firmeza. Eu vou fazer isso porque eu tenho fé que realmente Ele veio ao mundo, né? Morreu por cada um de nós, pecadores, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e voltou aos céus, ascendeu aos céus novamente. Hoje em dia está à destra do Pai, o El Shaddai Todo-Poderoso, reinando junto. Amém? Então, entre a morte e a primeira aparição de Cristo ressuscitado, muitos pensamentos negativos e pessimistas dominaram as mentes dos discípulos, que já se afastavam de Jerusalém ao ponto de parecer-lhes terem abraçado uma causa perdida. Como eu falei no começo, eles pensaram assim: poxa, nós esperamos tanto tempo por um Salvador, né, por alguém que nos tirasse desse momento ruim que nós estamos passando aqui sob o comando dos romanos, né? Mas agora Jesus morre e nós estamos perdidos. Dois deles, inclusive, essa é uma passagem muito linda no caminho de Emaús, provavelmente o retorno de suas atividades normais, né, comuns. No entanto, ao ouvir as palavras de Cristo ressuscitou, todo mundo comentando que Cristo ressuscitou, mudaram de ideia. Isso está lá em Lucas 24, do 31 ao 35. Tiveram seus olhos abertos, né, para reconhecerem Jesus, lá no versículo 31, que Jesus conversou com eles, caminhou com eles, conversou com eles. Né, só depois de um tempo, quando Jesus foi partir o pão, que eles perceberam que era Jesus. Né, seus corações, ora frios e insensíveis, tornaram-se ardentes. Versículo 32. Né? Ao invés de permanecerem em Emaús, voltaram a Jerusalém para testemunharem da ressurreição de Cristo aos discípulos e ao mundo posteriormente. Então, eles estavam ali tristes, né, desolados com a morte de Jesus, ou que tinham perdido o Messias, ou a pessoa que o resgataria daquela subjugação, né, de serem subjugados pelos romanos. Eles falaram: agora acabou pra gente. Mas aí Jesus, nessa passagem de Lucas 24, 31, 35, que é os discípulos no caminho de Emaús, é uma passagem maravilhosa, que os discípulos, eles ficaram tão descrentes da ressurreição, eles foram tão assim inocentes em relação ao entendimento que Jesus tinha dito para eles, que eles perdemos mesmo, perdemos, agora que Jesus morreu, acabou para nós. Né? Mas aí Jesus conversa com eles, aí um deles até diz assim: mas não ardia o teu coração quando ele conversava com você, conosco? Né? Então é uma passagem maravilhosa. Então, essa é ter a certeza da ressurreição de Cristo nos anima a cumprir a nossa missão de testemunhar essa verdade. Então, quanto mais certeza nós tivermos em relação a isso, mais nós podemos testemunhar essa verdade. Tá bom? Então, para todas as pessoas que têm pecado, né, Jesus Cristo cumpriu o predito pelo salmista. Atos 3:26 uma passagem fala sobre isso. E Jesus cumpriu o seu predito pelo salmista: pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. É Salmo 103, versículo 11 e 12. Também em Miqueias, a passagem de capítulo 7, versículo 18 e 19, mostra-nos o tamanho de sua misericórdia. Cristo, ao ter ressuscitado, ele tornou-se as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20 fala sobre isso. O termo primícias, nesse caso, tem relação com a ordem dos grupos que compõem a primeira ressurreição. Paulo explica isso ao escrever: Cristo, as primícias depois que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios 15, 23 está registrado isso lá. A ressurreição de Cristo é a certeza da nossa também. Nós temos que ter essa certeza.
Né? Se Cristo ressuscitou, meu Deus, eu posso ressuscitar também. Então eu vou seguir firme nesse caminho, pregando a palavra, ajudando o próximo, né? Amando ao Senhor Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Então você segue firme, pregando, ensinando, né? Edificando a sua fé e a fé dos seus irmãos também, tá bom? Então a ressurreição de Cristo é a certeza da nossa também. Com o efeito da ressurreição de Cristo, ressuscitaremos em corpos incorruptíveis. Lembra que eu falei da comparação do corpo de Lázaro, do corpo da filha de Jairo, que eles ressuscitaram também, Jesus ressuscitou. Né? Só que eles vieram com corpos corruptíveis, normais, que mais tarde voltariam a morrer no tempo certo. Não é isso? Mas Jesus não, quando ele ressuscitou, ele veio com o corpo glorificado e incorruptível. E assim será conosco também. A ressurreição de Cristo é a certeza da nossa também. Com o efeito da ressurreição de Cristo, ressuscitaremos em corpos incorruptíveis e imortais. Seremos semelhantes a Ele. Está lá em 1 João 3,2. Nos céus, em corpo idêntico ao de sua glória. Filipenses 3, 20 e 21 fala a respeito disso. Depois vocês deem uma olhada lá. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa justificação. Olha só, gravem bem isso. A justificação de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Ou a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa justificação. Aquele que foi entregue por nossos pecados ressuscitou para a nossa justificação. Isso está onde? Romanos 4, versículo 25. Tá bom, meus irmãos? Então, espero em Deus que vocês tenham entendido a mensagem da morte e da ressurreição de Cristo para nossas vidas e que vocês levem isso na sua vida cotidiana, no seu pregar, no seu andar, no seu falar, né? Que as pessoas consigam entender através do seu viver, do seu pregar, do seu falar, do seu proceder, que você realmente entendeu o significado da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Agora as considerações finais, que nós não podemos nos prolongar muito. A ressurreição de Jesus Cristo se deu através do poder de Deus vivo. É a vitória triunfante e gloriosa para todo crente em Jesus Cristo, pois ele foi crucificado, morreu, foi enterrado, ressuscitou no terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Isso não pode ser palavra de Luiz Alberto, você tem que sempre se certificar disso nas Escrituras. Então, e ele voltará. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens. Isso, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Irmãos, agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar participando desses momentos dessa aula, né? Aula básica para com vocês. Espero que vocês tirem proveito, né? Quem ainda não se inscreveu lá no canal, se inscreva, irmãos, se inscrevam, porque esse canal, essas aulas, tem várias pessoas, os cultos já retornaram para a maioria das igrejas, mas muitas igrejas, algumas pessoas não podem ainda participar dos cultos. Então, esse é um refrigério ainda para a alma, para o corpo, alma e mente de cada um deles que não podem participar do culto. E você que ainda tinha alguma dúvida em relação aos benefícios da morte e ressurreição de Cristo, assista também a aula, não é isso? Para que você edifique a sua fé e ajude a edificar a fé do seu irmão. Amém? Muito obrigado pela oportunidade, agradeço a Deus, né, por esse momento e até a próxima aula, como eu sempre digo, permitindo o nosso poderoso Deus. Um abraço.